Bom, pessoal, vamos lá então à nossa segunda parte aqui. Os dados do gráfico foram coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Então, uma questão aqui só para retomar, né, de 2010 agora. Tudo bem? Então, aqui, estudantes que possuem telefone móvel ou celular com idade de 10 anos ou mais. Ele está dando aqui para a gente por região e aqui em porcentagem, tá certo? Então, supondo que no Sudeste... Então tá, vamos lá. Sudeste está aqui. É essa galera que nós queremos. 14 mil estudantes foram entrevistados nessa pesquisa. Quantos deles possuíam telefone móvel celular? Então, não possuíam é esse aqui mais clarinho e o possuíam é esse cara mais escuro. Então, possuíam 56%. Bom, conta muito simples, né? 56% vezes a quantidade entrevistada. 14.900. Bom, tenho minha colinha aqui, vai me dar 8.344. Novamente, tá, pessoal? A ideia é que vocês façam as contas aí, porque se a gente for ficar fazendo todas as contas, a conta é algo que demora um certo tempo durante as provas, né? Então, você precisa estar bem treinado e a ideia aqui é nós passarmos e resolvermos com vocês as questões, tá? Então, por isso que essa questão eu não irei fazer a conta. Quando é uma conta que eu acho que eu posso passar algum bizu para vocês, alguma coisa, alguma técnica legal, alguma forma de resolução, eu vou resolver a conta com vocês. Quando não tiver for uma conta normal, aí eu deixo para vocês resolverem, tá? Então, alternativa D. Bom, próxima questão, 2010 também. Então, ele dá um gráfico aqui pra gente, de 6 regiões também, pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, tá? Então, tá aqui por cidades, né? Aliás, por estados, né? Por estados e uma cidade aqui. Enfim, ele tá mesclando, né? Enfim. E aqui a porcentagem também, taxa de desemprego nas regiões. Supondo que o total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre equivale a 250 mil, o número de desempregados em março de 2010 nessa região foi de... Bom, Porto Alegre está aqui, ó. Questão simples também. Porto Alegre está aqui com 9,8% de desempregados. Então, 9,8% de desempregados. E eu tenho 250 mil pessoas. Então, corta os zeros aqui, corta o zero aqui. Você pode simplificar essa vírgula com esse outro zero. Você faz 250 vezes 98, que vai dar 24.500. 24.500, nossa resposta, a alternativa A. Correto? Beleza? Tudo bem? Próxima questão, então. Um grupo de pacientes com hepatite C foi submetido a um tratamento tradicional, em que 40% dos pacientes foram completamente curados. Os pacientes que não obtiveram cura foram distribuídos em dois grupos da mesma quantidade. Então, ou seja, 60% dos pacientes não foram curados. Então, eles foram para um outro tipo de tratamento. E eles foram divididos, esses 60%, em dois grupos iguais. Há dois tratamentos inovadores. No primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes foram curados. E no segundo, 45%. Em relação aos pacientes submetidos inicialmente ao tratamento inovadores, proporcionaram cura de... Então, olha só. Vamos lá. Então, uma coisa interessante aqui, a gente pode fazer o seguinte. Como ele não quer a quantidade de pacientes, você pode determinar uma quantidade para facilitar as nossas contas. Não ficar usando x, y, nem letras, né? Usar realmente números. Nesse caso, eu sempre aconselho vocês usarem um total de 100. Ah, Rodrigo, eu quero usar 10. Beleza, use 10. Quero usar 200. Use 200. Quero usar 1.000. Use 1.000. Quero usar 1 milhão. Use 1 milhão. Não tem problema. O negócio é você estabelecer um número que seja fácil de você fazer as contas e aí você resolver a questão. Se a questão estivesse perguntando para você qual a quantidade de pacientes, obviamente a questão ia ser outra, iam ter outras informações ali, você não poderia fazer isso, tá?
Então aqui é só para facilitar nossas contas mesmo. Então 40% foram curados, certo? Então quer dizer que 60% não foram curados, certo? Então olha só, desses 100, 40 pessoas foram curados e 60 não foram curados, ok? Então 60 não foram curados. Desses 60, o que ele disse pra gente? Vai dividir em dois grupos iguais. Então eu vou pegar esses 60 e vou mandar 30 para um tipo de tratamento e 30 para outro tipo de tratamento. Desses 30, ele falou pra gente que 35% foi curado, né? Então 35% de 30 foram curados, tá? E desse outro aqui, ele falou que 45% desses 30 foram curados também. Então a gente simplifica aqui, esse zero com esse zero, tá? Então a gente faz as contas aqui. Eu separei aqui, deixa eu ver, para a gente ir rápido aqui nas contas. Então 35 aqui vai dar para a gente 10,5, não é isso? Isso. Então 10,5 foram curados e 3 vezes 45 vai dar pra gente aí 130, né? Então 13,5 foram curados também. 45% de 30, beleza. Certo? Bom, então agora ele quer saber em relação aos pacientes submetidos inicialmente ao tratamento que proporcionaram cura. Se a gente somar esses dois carinhas aqui, 10,5 com 13,5, vai me dar então, meio com meio vai dar 1, então 14 mais 10, eu vou ter 24, né? Então ele quer saber qual que é a porcentagem com relação à minha quantidade total de pacientes, né? Então, 24 foram curados por um total de 100 pacientes, né? Que está aqui, ó. Então isso aqui é a mesma coisa que 24%, alternativa B. Beleza, tudo certo. Questãozinha, vamos classificar ela aqui de intermediário para fácil. Eu colocaria no meio termo entre os dois ali. Não consideraria intermediário, porque não é tão difícil, somente um raciocíniozinho, mas não colocaria também como tão fácil assim, tão óbvio. Uma questão ali entre intermediário e fácil. Beleza? Então tá, vamos para a próxima questão. Em 2006, a produção mundial de etanol foi de 40 bilhões de litros e de biodiesel de 6,5 bilhões. Neste mesmo ano, a produção brasileira de etanol correspondeu a 43% da produção mundial, ao passo que a produção nos Estados Unidos foi de 45%. Então, 43 e 45. Considerando-se que em 2009 a produção mundial de etanol seja a mesma de 2006, e que os Estados Unidos produziram somente metade de sua produção de 2006, então, ao invés de produzir 45%, ele vai começar a produzir 22,5%. 22,5%. Pelos Estados Unidos, vamos voltar aqui. Para que o total produzido pelo Brasil e pelos Estados Unidos continue correspondendo a 88% da produção mundial, o Brasil deve aumentar a sua produção em aproximadamente... Bom, então os dois juntos correspondem a 88, certo? Então, 88. O Brasil precisa corresponder, ele está correspondendo a 43. O Brasil precisa continuar mantendo esses 88, chegando nesse patamar junto com os Estados Unidos, de 88%. Então, se os Estados Unidos está produzindo 45 e ele vai cair para 22, todo esse restante, ou seja, de 22,5 até 88, quem tem que produzir é o Brasil, tá? Então, a gente precisa fazer 88 menos 22,5. Tá? Isso aqui vai nos dar, vamos ver, 28, 20 dá 60, 66, 65,5. É isso?
65,5 vai dar 66, mais 2, 8, mais 20, 88. Isso aí. Beleza? Bom, 65,5. Ok. Então o Brasil, isso aqui quem precisa produzir é o Brasil agora. Tá? O Brasil precisa produzir essa quantidade aí, tá? Bom, o Brasil então vai sair de... Qual que é a produção do Brasil? 43, está aqui em cima. Ó. Produção brasileira 43. Então o Brasil vai sair de 43. Opa. O Brasil vai sair então de 43 para 65,5, né? Bom, quanto a gente vai estar aumentando aí? 43 para 65,5 vai estar aumentando 22,5. Então vamos ver aqui, 43 mais 22,5, a gente fecha 65,5. Legal. Bom, mas calma, né? Ele deu essa alternativa também, né? Alternativa A, olha lá. Ó. Ele deu a alternativa A. Pode muita gente vir aqui e marcar essa alternativa, mas calma, olha só. Olha a pergunta que ele faz. O Brasil deve aumentar a sua produção em aproximadamente. Então observe, galera, que ele não está querendo... Aliás, ele quer justamente aumentar a produção, né? Então ele quer saber, correspondente, o Brasil deve aumentar sua produção em quanto ele quer aumentar, é isso mesmo. O que ele está confundindo é na alternativa 65, né? Que você não deve marcar. O que acontece? Muita gente sai daqui, bom, 43, então o Brasil tem que produzir 65,5, então a galera já vem e marca essa alternativa aqui. Então, na verdade, é a alternativa D que vai estar confundindo, né? Alternativa D que está errado. Então ele quer saber quanto que vai aumentar. Então eu tenho 43. Quanto que eu vou aumentar? Vou aumentar 22,5. Essa é a minha alternativa correta. Agora sim. Beleza? Certo? Bom, dá pra gente resolver mais uma questãozinha aí. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês ela perdeu 30 do total investido e no segundo mês recuperou 20 do que havia perdido. Depois desses 2 meses resolveu tirar o montante de 3.800 gerado pela aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor D. Lembra numa questão anterior que eu falei, galera, quando está aqui em porcentagem, se ele não estiver dando valores ou se ele não estiver perguntando o valor total, você pode estipular um valor. 100, 200, 10, 1.000, beleza. Aqui a gente não vai poder. E aí por isso que eu resolvi falar sobre isso nessa questão também com vocês. Né? Porque aqui você consegue observar, não, peraí, ele quer saber qual que é a quantia total, né? Ou seja, inicial lá atrás que ele está. Então não posso falar um valor qualquer. Então eu tenho que usar uma variável agora, não tem jeito. Então C eu chamo meu capital inicial. Capital inicial, ok? Então esse é o nosso capital inicial. Bom, vamos lá então, vamos por partes. Então vamos lá. No primeiro mês, o que aconteceu? Ele perdeu 30% do total que ele investiu, certo? Então ele perdeu 30%. Então vamos lá. Perdeu 30%. 30% do nosso C vai ser 0,3C. Certo? No segundo mês, o que aconteceu? No segundo mês, ele recuperou 20% do que ele perdeu. Tá? Então, se ele perdeu 0,3C, ele agora recuperou esse valor. Então, vezes 0,2, ou seja, 20%. Então, ele conseguiu aqui, recuperou 20% do que ele havia perdido, né? Legal. 0,6C. Nós temos duas vírgulas aqui, né? Não tinha observado, peço desculpas. 0,06C, correto? Então, olha só. Esse é o valor que ele recuperou, né, do que ele havia perdido lá atrás no primeiro mês. Então, depois desses 2 meses, ele resolveu tirar o montante de 3.800 gerado por essa aplicação. Então, olha só. Então, ele tinha... Vamos para o nosso terceiro passo aqui da questão.
ele resolveu tirar o montante de 3.800, né? Então, bom, se ele tinha no primeiro mês, se ele perdeu 0,03, então quer dizer que ele tinha 0,7, que sobrou no primeiro mês. Depois, no segundo mês, ele recuperou a quantia aqui de 0,06. 0,6C. Então, vai me dar 0,76C, correto? E esse 0,76C é quanto ele tirou da aplicação lá. Ó, é quanto ele tirou. Então, esse valor 0,76C equivale aos nossos 3.800. Então, se você fizer a divisão aí, 3.800 por 0,76, vai me dar, vamos ver aqui, que eu peguei, vamos ver quanto deu, 0,76C por 3.800 vai me dar 5.000, beleza? Então, a alternativa C, beleza? Tranquilo? Bom, estamos chegando aí já a boa quantidade de horas, então vou cortar mais uma vez e a gente faz mais uma parte dessa nossa resolução de provas, beleza? Então até o próximo vídeo.